Estamos de volta e hoje o Papo com Ela fala sobre a retomada de hábitos que até então eram muito comuns na época dos nossos avós. E para esse bate-papo a gente recebe aqui no nosso estúdio a terapeuta em Ayurveda Ellen Alves e também a enfermeira obstetra Laura Padilha, que é do Liora Parto em Casa. Meninas, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo. Obrigada. Laura, a gente teve a vivência de um boom dos partos cesariana, né? Que são procedimentos cirúrgicos para que essas mulheres pudessem trazer os seus filhos para a sua companhia. Aos poucos, com campanhas de conscientização, a gente tem uma retomada dos partos normais, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre o impacto dessa forma de trazer as crianças ao mundo. Sim. Então, agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês, com a Ellen, também com o pessoal de casa. É muito gostoso falar de parto, é algo que desde a minha infância é muito presente, né? E falar desse modo de nascer, como você disse, da época dos avós, como as nossas avós, né, tinham bebês em casa, né? E na antiguidade também, a gente costuma associar a história do nascimento com a história da obstetrícia, e são histórias diferentes. A gente nasce desde o início, né? A história do nascimento é desde o início do mundo, e a história da obstetrícia tem 2 séculos, né? Então, assim, comparando é muito pouco. E aí, quando o parto, que era domiciliar, foi para o ambiente do hospital e teve uma resistência das mulheres em relação a isso, os médicos entraram, principalmente a presença do homem, né? Então começaram a ter os partos normais instrumentalizados, o sorinho, o corte, e aumentaram os índices de cesariana, né? Então, assim, algo que a gente pensava que antes as mulheres morriam por conta de hemorragia pós-parto, bebês, né? Quem a gente não ouviu história assim, de que minha avó teve, sei lá, 10 filhos, mas 2 morreu com 2 dias, 3 dias, porque não tinha recurso. Então, uma alternativa seria a hospitalização, mas aí a gente viu que, na verdade, altos índices de cesárea não atinge essa demanda, não resolve o problema. Na verdade, a gente não reduz a mortalidade, né? Gera outros problemas, né? Então, assim, reduziu um pouco a mortalidade, mas as crianças ficaram mais doentes, ficaram alérgicas, cresceram adultos diabéticos, hipertensos, com problemas hormonais, né? Principalmente a questão alérgica, respiratória. Então, assim, altos índices de cesárea, a gente vê crianças que têm muitos problemas respiratórios, porque como que funciona fisiologicamente? A criança passar pelo canal vaginal da mãe é importante, porque ela ganha bactérias boas para a proteção dela. E quando a gente faz isso na cesárea, corta, né, o útero da mulher, ali dentro é um ambiente que não tem bactéria nenhuma, que a gente chama estéril. Dali vai para um contato com uma sonda, com um berço aquecido, com uma luva de um profissional, que é o quê? Bactéria suja. Bactéria patógena, bactéria que vai trazer alguma doença. Então, na verdade, passar pelo canal vaginal é bom. Então, as crianças começaram a ter bronquite, asma, as questões alérgicas, não só respiratórias, mas da pele também. Além da questão psicológica, dos traumas, do vínculo mãe-filho, da amamentação que muitas vezes é quebrada, né? Não tem amamentação na primeira hora de vida. Então, aquele processo hormonal que os mamíferos têm é quebrado com a cesariana. Então, as nossas mães, por exemplo, as nossas avós tiveram parto em casa, as nossas mães já tiveram cesariana que o bebê ia para o berçário e que vinha só no outro dia, ou 12 horas, ou 10, ou 8 horas depois. E isso é muito ruim. Então, houveram outros problemas, surgiram outros problemas em decorrência da cesárea, que é o que a gente tenta resolver hoje em dia, né? Ellen, quando a gente fala dessa busca por qualidade de vida, dessa busca pelo que é natural, soluções naturais, né, para essa loucura que a gente vive hoje em dia, como a Ayurveda se encaixa nesse propósito? É justamente isso, né? A modificação que o padrão social trouxe ao longo da nossa história, de perder esse contato, essa conexão com a natureza. O Ayurveda, ele traz isso novamente para dentro de casa, né? Ayurveda quer dizer ciência da vida, ou o conhecimento do que é a vida, né? Então, sendo a própria vida. Quando a gente fala sobre a forma de viver,
nós esquecemos que nós também fazemos parte dessa natureza. Nós também somos todo esse ciclo, né, do que a natureza, vamos dizer assim, transborda, né, dentro desse mundo todo. E quando a gente perde essa conexão, quando a gente vai de encontro ao que não é da natureza, nós entramos no que o Ayurveda fala em desequilíbrio, né? Então, essa falta de equilíbrio, né, que faz com que nós fiquemos doentes. E por Ayurveda, a doença não é já um sintoma já instalado, mas é pequenos indícios, né, de um desequilíbrio no sistema do nosso corpo. Como, por exemplo, uma queda de cabelo, uma gastrite, unhas quebradiças, a insônia, a falta de um sono profundo, essa falta de conexão com o que a gente aprende enquanto sintomas do corpo, né? Como que a gente desfavorece o nosso próprio ciclo de vida em meio a toda a necessidade de trabalho, conduta em família, condutas sociais. E essa necessidade em andar de encontro a isso e perder essa conectividade com a natureza, né? O Ayurveda fala que nós devemos andar sempre de acordo com a natureza e pegar esse princípio para a nossa vida, respeitando o que nós precisamos. Uma alimentação adequada, um estilo de vida tranquilo, ter a quantidade de sono suficiente, lembrando que para cada pessoa nós temos uma individualidade e nós precisamos respeitar essa individualidade, né? Ao contrário que o sistema de saúde tradicional, né, desfavorece. Massifica, né? Exato, padroniza toda forma de cuidado, toda forma de tratamento. E o Ayurveda não, cada indivíduo ele é tratado, ele é visto de forma diferente, né, e acompanhado da forma como ele precisa. Então é como se fosse ali uma mistura de cores, nunca tem o mesmo resultado. E na concepção de um ser humano, nós temos que prestar atenção nisso. Essa individualidade e no cuidado para essa individualidade. Laura, quando uma mulher ela decide que ela vai ter um parto domiciliar, hoje essa decisão, ela já é vista com menos estigma ou ainda tem muito preconceito com essa atitude? Que até então era comum na época dos nossos avós. Sim, não, ainda tem bastante, assim. Aqui em Cuiabá, nós começamos há 6 anos atrás, né? Então, antes era mais loucura. Agora a loucura está um pouco aceita, assim. Porque, na verdade, existe um movimento no Brasil todo, na verdade, no mundo todo, para a gente humanizar o parto. Então, não quer dizer que o parto humanizado vai ser o parto em casa, né? Mas você humanizar o parto, é isso que a Ellen falou, que eu acho que é um ponto em comum das duas vertentes de assistência, né? Que é você humanizar, é você individualizar, você olhar a necessidade daquela pessoa. A minha necessidade é diferente da necessidade da Ellen, cada um tem uma dinâmica familiar, né? Então, tem esse movimento de humanização do parto. E um dos pilares da humanização do parto é da autonomia para a mulher escolher onde ela quer parir. Né? Então, atualmente, né, hoje eu vejo que as mulheres, as pessoas já têm esse olhar, a sociedade, os médicos, de que a mulher ela pode sim decidir onde ela vai parir. Né? Tem até uma diretriz do Ministério da Saúde dizendo que é direito dela, ela escolher onde ela quer parir, se é em casa, em centro de parto normal ou no hospital. Né? Então, acredito ainda que tenha bastante preconceito, mas está melhorando, sabe, com o tempo. Nós temos políticas públicas que trabalham nesse sentido? Sim. Em 2000 foi lançada uma política da humanização, né, para o parto e nascimento, e daí de lá vem estratégias, né? Então tem a estratégia Rede Cegonha, que é bem conhecida, que o pessoal sempre ouve a Rede Cegonha, e também tem o Apsion, que são estratégias do SUS, né, para humanizar a assistência, baseada em evidências, baseada no protagonismo da mulher, na informação, principalmente para que a mulher que faça um pré-natal da rede do SUS saiba onde ela vai parir, não fique transitando entre uma maternidade e outra, que ela saiba que ela tem uma referência para quando ela passa mal, para quando ela parir, que ela tenha informação ao plano de parto. Então existe essa iniciativa
desde 2000, né? Então, assim, vem melhorando, os índices vêm melhorando. Ano passado, melhorou o índice de parto normal, né? Então, abaixou o índice de cesárea, ainda está muito alto, mas melhorou. Coisas de 2%, mas melhorou. Mas sabe? é um progresso, né? Sim, é um progresso. Geralmente antes aumentava, né? Então, assim, existem, e também, tanto na saúde pública, como eu falei, e também na particular. Então, a Agência Nacional de Suplementar de Saúde Pública promoveu o parto adequado. Então, as maternidades privadas têm o parto adequado como norte. Então, os médicos são, não vamos dizer obrigados, mas são orientados a receber mulheres com plano de parto. Então, assim, tá mudando, sabe? Tem uma esperança aí. Ellen, quando você fala para mim que a Ayurveda é isso, né, de buscar essa conexão com a natureza, como que fica a aceitação desse tipo de prática hoje na nossa sociedade? A sua experiência como terapeuta nessa área, o que você tem para contar para a gente? As pessoas têm buscado essa reconexão, tem essa amplificação do que é a saúde, de fato, é o que tem dado mais ênfase a uma procura diferenciada, vamos dizer assim, do modelo tradicional de saúde, que é o modelo biomédico, né? Então, por conta desse despertar que a sociedade, as pessoas, a família, né, tem buscado essa diferença no tratamento, é o que tem levado o nome do Ayurveda a ficar cada vez mais conhecido, né, mais presente aí na nossa sociedade. Quando a gente fala sobre o tratar em Ayurveda, quer dizer que a gente pode fazer isso em qualquer lugar. O Ayurveda, ele tem essência na Índia, né, ele é de essência oriental, mas ele está em qualquer lugar. Ele está no Brasil, nós temos várias formas, nós temos uma cultura que favorece, né, bastante isso de ecossistemas, nós somos muito ricos e o brasileiro tem buscado. O Ayurveda, temos indícios de tratamentos ayurvédicos no Brasil desde 85, iniciando em Goiânia, e tem propagado cada vez mais essa busca constante. Muito bacana. Laura, existe uma vertente que trabalha a humanização do parto, que diz dessa importância de permitir que a criança nasça no momento que ela deseja nascer, que ela seja respeitada nesse processo de chegada ao mundo, por conta de um impacto psicológico e até um impacto social, de como essa criança vai lidar em sociedade. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Então tem aquela questão que a gente já falou, biológica, fisiológica, né? Mas tem a questão subjetiva, que é tão importante quanto, né? Então, assim, a gente sabe dos hormônios, que a criança nasce, como você disse, porque respeita a hora, mas não é só poesia, na verdade existe algo natural, fisiológico, que o bebê só vai nascer quando ele poder respirar aqui fora, quando está pronto o sistema respiratório. Então, ele libera, né, ocitocina na corrente sanguínea da mãe, a mãe vai liberar todos os hormônios para o parto. Então, o bebê, essa conexão entre o bebê e ela vai fazer com que ele diga, não, tudo bem, é agora, e ela vai começar a sentir contração. Então, assim, existe um obstetra que chama Le Boyer, que ele falou sobre o nascer sorrindo, o nascer suave também, a importância de quando o bebê nascer, ele ir para o colo da mãe, ele sentir, porque para ele, a gente tem uma ideia de que os bebês, eles não sentem, que eles são, sei lá, uns objetos. Então, a gente já viu muitas vezes vídeos de parto, novela, né, ou algo assim, de pegar o bebê, assim, de cabeça para baixo. E todo mundo acha legal. Meter o tapa na bunda. Meter o tapa na bunda, ou às vezes, por exemplo, tá chorando, deixa chorar, porque é bom. Então, a gente tem uma ideia, coitadinho dos bebês, né? A gente não entende a importância que eles têm. E, na verdade, os bebês choram porque eles estão com medo, porque isso dói, nascer é difícil, passar por um canal vaginal tão apertadinho é difícil. A pressão do ar, o oxigênio com o gás carbônico dá um choque muito grande na narina dele. Então, os bebês geralmente choram porque eles sentem dor, né? Então, os bebês que a gente acompanha geralmente são bebês que da água ou do colo, vai para o colo da mãe, né, da banqueta ou da cama, vai para o colo da mãe, e são bebês que não choram. E não choram por quê? Porque
estão ali com a mãe, eles não estão sentindo medo, não estão sentindo frio. Então, assim, os bebês sentem, isso é importante a gente entender. Eles sentem como nós. Então, isso é importante, a gente fala, bebês que nascem amparados e que ali os primeiros dias, os primeiros 1000 dias, os primeiros meses, anos, é importante eles estarem em família, perto da mãe, perto da família, porque são crianças que vão crescer mais confiantes. Né? Então, quantas histórias que a gente vê de pessoas que geram alguns traumas porque no parto fizeram alguma coisa, passaram sonda, né? Então, assim, as intervenções do parto interferem também, né, nessa questão subjetiva da pessoa também. Nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso bate-papo aqui no Papo com Ela.